Oi, minha gente, tudo bem? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a diferença que existe entre autor e narrador, certo? É, Quem é o autor e quem é o narrador? São a mesma pessoa? Não, né? Então a gente sabe que o autor, por exemplo, vou citar um trecho do livro que eu trouxe semana passada, né? Para abordar a questão da fala, este Graciliano Ramos. Vou abordar o narrador daqui, tá certo? Desta obra magnífica que nós vimos a semana passada. Nesse livro, Vidas Secas, nós temos então a presença do autor, né? Graciliano Ramos, ele é o autor. E quem é o narrador? Como a gente classifica o narrador dessa obra? Né? Nós temos aqui a presença de um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? Quem é um narrador onisciente? É aquele que observa, sabe o que está acontecendo, mas ele vai além. Né? Ele sabe dos sentimentos, ele sabe das intenções, ele compreende o íntimo de cada personagem, ele sabe do que vai acontecer, né, no futuro. Então ele tem a onisciência, certo? Que é essa capacidade de saber além do que é visto, do que é só observado, certo? Então, o autor é graciliano, o narrador é graciliano? Não. O narrador é em terceira pessoa, um narrador criado, inventado pelo autor, certo? Para escrever o texto Vidas Secas. Inclusive, nós observamos no livro muitos cursos em direto livre, que é justamente quando esse narrador onisciente se envolve e ele reproduz a fala da personagem, conhece tanto a personagem, tanto, que ele é capaz de até reproduzir algumas falas. Só que essas falas não são do personagem, né? É do narrador que está ali escondidinho, que ele conhece tanto, ele sabe tanto dos pensamentos que ele sabe exatamente do momento que seria então a ocasião que o personagem diria tal coisa, reagiria de tal maneira, certo? Então, eu vou ler um trecho aqui para nós, que é do capítulo que fala do menino mais novo. Como nós vimos semana passada, na obra tem a questão da fala, né, da falta de conversa que existia entre eles, claro, fruto da falta de cultura, né, da falta vamos dizer assim, de conhecimento de mundo, de alfabetização realmente, de oportunidades, de vivências, né? Todo o contexto que nos leva então a ter uma boa articulação das ideias e da fala, obviamente. Mas aqui, nesse capítulo, que se refere ao menino que trata, o narrador, né, trata do menino mais novo, certo? O menino mais novo aqui, ó. A gente não tem nenhum nome dele, né? Como nós já vimos que isso é uma das características da falta de humanização, por assim dizer, né? A invisibilidade social. E aí ele tem um trecho que ele diz assim, não vou ler o capítulo todo, obviamente, mas eu quero só mostrar a parte que a gente observa claramente essa noção. Nós temos claramente essa noção do narrador onisciente. É presente no capítulo todo, tá? Eu só vou destacar um trecho, que diz assim, é, sentou-se, apalpou as juntas doídas, fica-se aculejando violentamente, parecia-lhe que os ossos estavam deslocados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Olha, os sentimentos. Quem sabe disso? Né? O onisciente, o narrador onisciente, que não é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é o autor, ele cria um narrador, certo? Posteriormente, eu vou trazer aqui alguns trechos da Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e nós vamos ver claramente nessa obra essa diferença óbvia, essa dicotomia entre autor e narrador, né? Porque a autora Clarice Lispector, em Horas da Estrela, por exemplo, ela cria um narrador, o Rodrigo, né, SM, para compor, para narrar, para contar a história. Depois a gente vai falar disso direitinho. Aí torna mais evidente. Só que em algum momento a gente tem, os alunos se deparam todos, viu, de todos os concursos, né? Na Isolada trabalhamos bem isso. Esta semana fizemos simulado e houve alguns casos de confusão entre ainda narrador e autor. Então a gente precisa trabalhar isso bem claramente. Isso aqui são dicas rápidas, né? Claro, que não substitui uma aula, não substitui uma análise mais profunda como nós fazemos na sala de aula, né? Mas são dicas
são assim, orientações que eu acho que são válidas, eu espero pelo menos que sejam bem válidas, certo? Continuando o parágrafo, ele diz assim: olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido de algum incidente que aconteceu anteriormente, que eu não vou ler agora. Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia é a cachorra. Séria, desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas, coices e marradas. Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro, encostou-se a ela, o rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido, olho íntimo. Está vendo o narrador aqui, onisciente? Quem sabe que o coração está esmorecido? Só a própria pessoa que observa o seu coração. Mas a onisciência, traço da onisciência, saber dessa questão, né? Do íntimo da personagem, do que ela sente, do que ela está vivendo, do que ela, no momento dela, né? A vivência dela. Aí continua dizendo assim: ergueu-se em desânimo, já li esse trecho, né? O coração esmorecido, meteu os dedos finos pelo rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira. A cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos, outras eram bichos desconhecidos. Como estariam as nuvens? Essa pergunta é uma introspecção, um pensamento do menino mais novo. Né? Mas veja que o narrador onisciente coloca aqui diretamente como estariam as nuvens. Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos. Tudo do pensamento, das ideias do personagem, né? Lembrou-se de Fabiana e procurou esquecê-lo. Como é que eu sei da lembrança de alguém só por observá-la? Eu sou capaz de saber do que a pessoa lembra só por observá-la? Não. Então isso, quando eu só observo, eu tenho a presença do narrador observador. Mas quando eu sei do pensamento de alguém, isso já é traço de onisciência, né? Então o narrador que Graciliano Ramos criou aqui para escrever essa história, para desenvolver essa história, é um narrador onisciente, certo? Eu estou sendo repetitiva propositalmente, para dar ênfase a essa questão da onisciência e essa diferença que existe entre narrador, né, e escritor, certo? O escritor escolhe o narrador que ele vai usar então para escrever seu texto. Ah, professor, mas se for em primeira pessoa, o narrador será, por exemplo, vamos supor que esse livro fosse escrito, tivesse sido escrito por Graciliano Ramos. Seria então um narrador, seria o mesmo que o escritor? Não, de jeito nenhum. O eu escolhido por ele para contar, para narrar a história, pode ser qualquer, né? Pode ter qualquer caracterização. É um outro eu para a história, né? Então, eu, Ana Fabrícia, professora Ana Fabrícia, posso escrever um texto, um livro em que eu seja uma criança, narrador, personagem, primeira pessoa, uma criança, um pirata, um velho, né? Um náufrago, por exemplo, isso é qualquer situação, é o eu criado para a ficção, né? Para o texto em si. Aí, continuando esse mesmo parágrafo que eu estava lendo, mostrando os traços da onisciência, ele diz assim: lembrou-se de Fabiano, procurou esquecê-lo, com certeza Fabiano e Cia Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos, a lua havia aparecido, engrossava, acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Aquela hora, os periquitos descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos, seria feliz. Olha, mais uma vez, né? É muito interessante. Essa obra ela tem muita introspecção, porque, embora Vidas Secas aborde o cenário da seca, né, ele fala, dá muito fortemente uma análise da vida seca das personagens, né? Então a gente tem a questão da análise psicológica também aí, né? As vidas secas, as vidas sem propósito, sem um desejo, sem um alvo, sem algo que pudesse, né, assim, ter esperança, na verdade, para o futuro melhor, né? Isso se dá justamente a questão da falta de oportunidades que eles tinham, que já era cultural, né? Essa questão de viver fugindo da seca, né? Ficar então como nômades em busca de uma vida melhor aqui e acolá. Aí ele diz assim, mais ah, cadê? Aquela hora baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara.
uns riachos miúdos marejavam na areia, como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo no caibro do copiar, sangrando. A caracterização do lugar e da vivência, né? Retirou-se, a humilhação acentuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. Olha os sentimentos da personagem aqui sendo esclarecidos. Você percebe tudo que a pessoa está sentindo, né? Você conhece a pessoa, mas veja, nenhum momento a pessoa está falando. É o narrador que torna isso muito claro, onisciente. E precisava crescer, ficar tão longe, tão grande como Fabiano, matar as cabras à mão de pilão, trazer uma faca à ponta da cintura, ia crescer, espichasse numa cama de varas, fumar cigarros de palha, né, que era como ele via o pai, era assim que ele imaginava ser, né? Calçar sapatos de couro cru, subiu a ladeira, chegou à casa devagar, entortando as pernas, banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tintilando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga com um pé de vento, levando poeira. Ao regressar, apeer-se-ia num pulo e andaria no pátio assim torto de perneiras, chipão, guarda-peito e chapéu de couro barbicacho. Com barbicacho. Isso é tudo caracterização, obviamente, ali, né? Da caatinga, de como ele viu o pai, de como ele viu os vaqueiros, né? O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. Então, nesse final do capítulo, o menino mais novo, a gente tem aqui uma decepção que ele viveu, né? E que o narrador onisciente torna claro. E pequenas visões do futuro. Veja qual era a prospecção que ele tinha para o futuro. Ficar como pai, se vestir como pai, perpetuar, né? A saga da luta pela sobrevivência a qual vivia a família, né? Então, minha gente, espero que tenha ficado clara essa diferença, né? Que a diferença tenha ficado bem óbvia entre narrador e autor, né? Não são as mesmas pessoas, tá certo? E continue lendo, continue, né, pensando no que você lê, articulando bem as ideias e lembre-se de que o sucesso vem para quem estuda. Tá certo? Um abraço, até a próxima.